Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe. E a qualquer horário que você estiver nos acompanhando nesta oração, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te livre e te guarde. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa e em todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, buscamos a Ele, nos humilhamos perante Ele, Ele nos ajuda. Isso mesmo. No livro de Joel, no capítulo 1, a Bíblia, meus irmãos, faz menção, que Deus fala na boca de um profeta chamado Joel. Isso mesmo, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A palavra de Deus, meus irmãos, foi dirigida a ele, para, meus irmãos, anunciar isso mesmo, a Sião, a Jerusalém, aquele povo de Israel, isso mesmo, dos acontecimentos que os seus antepassados eles passaram, eles vivenciaram, e era preciso trazer isto à memória, para que este povo não cometesse, não caísse na mesma situação. O povo e Sião tinham deixado e abandonado ao Senhor, tinham deixado, meus irmãos, de buscar ao Senhor, e tinha, meus irmãos, o devorador tinha entrado entre eles, as pragas, isso mesmo. Isso, meus irmãos, eram nações inimigas, isso, meus irmãos, eram inimigos influenciados, meus irmãos, pelo mal, para destruir, aprisionar, prender, escravizar. E nós, meus irmãos, temos um inimigo que não dorme e não cansa, que é o diabo. E se nós, meus irmãos, não buscar ao Senhor, se nós, meus irmãos, não clamar a Deus, não se humilhar-se perante o Senhor, não andar conforme a vontade e a palavra de Deus, meus irmãos, estes inimigos, ou este inimigo, ele irá, meus irmãos, invadir. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que o Senhor, ele entra pela porta, ele pede para entrar, está escrito na Bíblia, mas o diabo, ele não pede, ele invade, isso mesmo. Mas eu digo uma coisa para você: se houver oração, vigilância, se houver, meus irmãos, compromisso com o nosso Deus, com Jesus Cristo, Jesus, aquele que veio para nos salvar, nos libertar, trazer vida e paz, o inimigo, meus irmãos, ele não poderá e não terá, meus irmãos, nenhum poder, nenhuma ação contra as nossas vidas. E diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. Quando Deus, meus irmãos, fala na boca de Joel, ele diz: ouve isto, vós anciãos, se referindo-se, meus irmãos, aos mais velhos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias. Fez uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmativa. Ele disse: olhem, prestem atenção. Isso mesmo, todos vocês anciãos, vocês moradores de Judá, isso mesmo, vocês que estão me ouvindo, olhem para o que aconteceu no passado, isso mesmo. E ele disse, preste bem atenção, o que ficou da largata, se referindo-se, meus irmãos, a pragas destruidoras, isso mesmo. Ele disse, o que ficou do cortador, comeu o migrador. O que ficou do migrador, comeu o devorador. E o que ficou do devorador, comeu o destruidor. Eram, meus irmãos, pragas que entrou, meus irmãos, em Sião, em Judá, para destruir, para oprimir,
para escravizar. Eles, meus irmãos, que permitiram que isso acontecesse. E diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Olha o que diz nas Escrituras e na palavra de Deus. O que ficou do cortador, que é, meus irmãos, a largata, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu, meus irmãos, o devorador. Isso mesmo. E o que ficou do devorador, que é a locusta, ele disse que comeu o destruidor, conhecido como pulgão. E ele disse, preste bem atenção: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. E, meus irmãos, e o Senhor convoca, pede para que aquele povo desperte. Isso mesmo. Busque ao Senhor, ore, chore, se humilhe perante o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado os céus, não havia chuva, não havia, meus irmãos, colheita. Isso mesmo. Não havia mais, meus irmãos, fruto algum. Os animais, meus irmãos, estavam famintos e desfalecendo de fome. Mas o Senhor, meus irmãos, bradou na boca, meus irmãos, do profeta Joel, e convidou, meus irmãos, a todos a proclamarem um santo jejum, a vestirem-se de pano de saco, se humilharem perante o Senhor, porque certamente o Senhor os ouviria e os livraria deste mal. E diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Ele disse assim, olhe bem, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Estes, meus irmãos, devoradores, gafanhotos que nós citamos aqui, que eu citei aqui para você, tanto, meus irmãos, que refere-se a pragas mesmo, meus irmãos, mas também, meus irmãos, se denomina-se a povos, nações inimigas. Isso mesmo, que se levantaram contra aquele povo, contra Judá, em um determinado momento no passado, onde saquearam, roubaram, destruíram, escravizaram. Referência, meus irmãos, segundo alguns intérpretes, dos sírios, dos babilônios, isso mesmo, dos romanos, que invadiram, meus irmãos, ali para destruir. Mas quando, meus irmãos, o Senhor fala aqui através da boca do profeta Joel, Deus faz um convite para que aquele povo, meus irmãos, se humilhe e busque ao Senhor. Quando nós, meus irmãos, oramos, buscamos ao Senhor, clamamos a Ele, convertemos ao Senhor, Ele nos ajuda em todos os nossos caminhos. E Ele disse, preste atenção, olha o que diz a palavra de Deus: o campo está assolado, isso mesmo, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O primeiro passo, meus irmãos, era que aquele povo, meus irmãos, eles não se apresentavam mais para o Senhor. Eles, meus irmãos, não ofertavam mais, não se apresentavam mais a Deus. Isso mesmo. Ele disse, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o óleo falta. Deus, meus irmãos, estava aqui clamando, mostrando a situação de que num tempo curto no passado, isso mesmo, em um período, meus irmãos, que não fazia muito tempo, esse povo tinha sofrido e tinha passado. Mas Deus estava chamando, meus irmãos, a nova geração, a nova nação, a este povo que se humilhasse, que chorasse, que buscasse ao Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, se humilhamos perante Ele, o Senhor, Ele há de agir
em nosso favor. Olha o que ele diz no versículo 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O Senhor, meus irmãos, convida o povo, proclama a este povo isso mesmo, que eles se voltem para Deus, porque o Senhor queria mudar, transformar isso mesmo e livrar eles de acontecimentos como estes em Sião, em Judá. E Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer mudar essa situação. O Senhor, meus irmãos, Ele quer repreender este mal. Quando, meus irmãos, o povo se humilha e clama ao Senhor, a resposta vem, o Senhor, Ele age poderosamente. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e clamar a Deus juntamente com você, pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre, nos guarde, que todo o mal, meus irmãos, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu Deus, faz uma promessa de restituição, de transformação, e aquele que te clama, aquele que te pede, aquele que te busca, aquele que se humilha-se perante o Senhor, meu Deus, há de mudar, de transformar e de livrar. Pai, em nome de Jesus, derrama a virtude do teu poder, do teu Santo Espírito, nesta casa, nesta família, agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, diga comigo, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no livramento, na bênção, na restituição, na transformação, na bênção na minha vida. Glória a Deus, que Deus te abençoe, receba em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te livre e te guarde em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite. Se inscreva no nosso canal, se você